Então, eu vou apresentar aqui rapidamente o que tem de conteúdo deste curso de formação, curso de capacitação que a gente está chamando. O que a gente vai tratar em cada uma das datas que estão previstas aqui dos 6 encontros. Primeiro isso, nós vamos fazer 6 encontros, né? O primeiro encontro é hoje, dia 19/4, a gente está fazendo com esse grupo, que é o grupo 2, né? E vai ser de 15 em 15 dias, porque os grupos se intercalam, né? Então, todas as quartas-feiras a gente vai se encontrar aqui. Uma quarta-feira é com o grupo 1 e a outra quarta-feira é com esse grupo que está aqui, que é o grupo 2. Hoje é dia 19/4. Nós vamos conversar hoje sobre o conceito de saúde e concepção de sociedade. Faltou uma letra S ali na saúde. Por que isso é importante? Assim, o que a gente compreende por saúde quando falamos de saúde e o que tem a ver isso com determinadas concepções de sociedade que a gente tem. Eu não vou entrar muito no tema, até por conta do tempo, mas a gente vai desenvolver bastante sobre isso. Sempre a gente diz o seguinte: se a gente não tem clareza sobre o ponto de partida, a gente vai ter dificuldade depois de entender certas coisas no Sistema Único de Saúde, do que acontece, inclusive, hoje em dia, né? Então, no SEAP, particularmente, a gente tem trabalhado bastante essa ideia da concepção de saúde. Afinal de contas, quando a gente está no Conselho de Saúde, quando a gente está na Pastoral da Saúde, ou em qualquer outro lugar, defendendo o Sistema Único de Saúde, defendendo a saúde, de que saúde a gente está falando, né? E para defender o conceito de saúde que a gente considera ser o ideal, que tipo de sociedade a gente almeja? Que tipo de sociedade deveria ser defendida, vamos chamar assim, ou deveríamos ter como propósito de construção que garanta esse conceito de saúde que a gente considera ser o conceito que dá conta daquilo que nós entendemos por saúde. Então, é muito importante a gente conversar sobre isso e dialoga bastante, inclusive, com aquilo que o padre André estava apresentando sobre, né, o papel da igreja, sobre o papel nosso enquanto cristãos, defensores e defensoras de uma concepção de sociedade, uma concepção de mundo. Então, é isso. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. A metodologia de todos os encontros aqui é uma metodologia de exposição, ou seja, eu vou apresentar o conteúdo, digamos assim, né, do tema, e depois a gente vai tentar dialogar com vocês a partir de algumas participações que vocês queiram fazer. É claro que no virtual isso é muito mais difícil, assim. Em geral, as pessoas participam menos em encontros virtuais, né? Se fosse presencial, a gente até pensaria, inclusive, outras dinâmicas. Mas eu queria muito, e pediria, inclusive, para as pessoas aqui, eu queria muito que a gente conversasse sobre essas coisas. Eu vou deixar um tempo para a gente poder dialogar sobre isso. Vocês podem complementar, concordar, inclusive discordar. Isso é muito importante para a gente poder conversar. No dia 3 de maio, que é o nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, também é uma quarta-feira, nós vamos conversar sobre a história da política de saúde no Brasil. Então, primeiro a gente vai compreender o conceito, depois a gente vai olhar a história. E a história é sempre muito importante, né? Quem não conhece a sua história corre o risco de repeti-la, né? Especialmente em aspectos que não são, vamos chamar assim, favoráveis para aquilo que a gente imagina de política pública e assim por diante. Então, a gente vai olhar e vamos ver como é que esse conceito de saúde, que a gente vai conversar hoje, como é que ele foi construído ao longo da história até chegar ao Sistema Único de Saúde. Ele é muito interessante para a gente compreender como é que a gente chegou a construir o SUS no Brasil. Lembrando que outros países, pelo menos os nossos vizinhos, não tiveram essa experiência. A política de saúde deles nos seus países é muito diferente da política brasileira. Portanto, a gente precisa entender como é que aqui, no Brasil, nós conseguimos construir um sistema público de saúde como o que nós conhecemos hoje, né? No nosso terceiro encontro, 15 dias depois do segundo encontro, vai ser no dia 17 de maio, nós vamos conversar sobre o modelo de atenção e organização do SUS.
Já conversamos sobre o conceito, já olhamos a história e agora a gente vai ver, chegamos no SUS, como é que o SUS se organiza para atender as pessoas. Basicamente é isso. Qual é o modelo de atenção e que modelo de organização o SUS tem para dar conta, vejam, do conceito de saúde que a gente vai ver hoje, para dar, como é que se diz, consequência ao conceito de saúde, né? E aí a gente vai entender e vai tentar dialogar com a nossa realidade, inclusive, né? Ou seja, qual é a razão da unidade básica de saúde? Qual é a razão da unidade de pronto atendimento? A UPA. Qual é a razão da organização dos hospitais, sejam de média complexidade ou de alta complexidade? Por que, que elas se organizam dessa forma, né? E vejam, cada modelo de atenção e cada forma de organização, ela responde também a certos conceitos. Por isso é muito importante a gente conversar sobre isso. A gente vai ver que o modelo de atenção e o modelo de organização responde a um modelo, a um conceito de saúde, a um conceito de sociedade e assim por diante, né? 15 dias depois, no nosso quarto encontro, que vai ser no dia 31 de maio, nós vamos conversar sobre o ciclo orçamentário e o planejamento no SUS. De novo, é muito importante. Conselheiros e conselheiras, sejam já dentro do conselho ou, né, preparando-se para ser conselheiro ou conselheira, é muito importante que a gente entenda como é que funciona o orçamento público e, particularmente na saúde, como é que isso se traduz. Porque boa parte do exercício do controle social que a gente faz como conselheiros tem a ver com o controle do orçamento, com o controle do planejamento, com a elaboração do planejamento. Tem lei que obriga o município a fazer o seu plano municipal de saúde, tem prazo para isso, tem forma de fazer. A gente vai ver, por exemplo, que todos nós podemos participar do ciclo de construção do orçamento, ou seja, quando a prefeitura lá do meu município está elaborando o planejamento para dizer, eu vou gastar tanto na saúde, né? Como é que eu vou gastar, o que que eu vou fazer, passa pela Câmara de Vereadores, como é que a gente pode entrar lá, como é que a gente pode conversar, como é que a gente pode melhorar o orçamento, enfim, isso é controle social. Eu sempre digo, quando falo com os pastorais, é muito importante que a pastoral da saúde visite os doentes. Isso é muito importante. Isso tem a ver com a, diria assim, com a natureza da pastoral, mas é igualmente absolutamente importante que a pastoral da saúde participe do processo do controle social, né? Porque não é suficiente ir fazer oração e levar alguma coisa para o doente. É muito importante que nós consigamos fazer com que a política de saúde do município dê uma atenção adequada, humana e suficiente para esse doente, né? Isso é política, como o padre André estava falando antes, né? É importante fazer o, digamos assim, mais um lado assistencial, mas o político é tão importante quanto. Eu diria, inclusive, que em tempos difíceis de falar de política, dar comida para o doente é tão importante quanto fazer política a favor dele, né? E para fazer política a favor dele, a gente tem que estar no Conselho de Saúde, a gente tem que discutir sobre o orçamento, a gente tem que participar do processo de planejamento, nós temos que entender o conceito de saúde, a gente tem que entender como é que o SUS se organiza, a gente tem que entender a história do SUS para poder defender. É por isso que a gente está aqui, inclusive. No quinto encontro, que vai ser já em junho, dia 14 de junho, nós vamos conversar sobre o financiamento do SUS. Ou seja, vamos falar sobre dinheiro. Não adianta a gente defender belíssimas ideias de políticas públicas se não tem dinheiro para isso. E por isso a gente precisa conversar. Vocês já devem estar cansados e cansadas de ouvir que o dinheiro nunca é suficiente para a saúde, que não tem dinheiro suficiente para a saúde. Nós vamos falar um pouco sobre isso, nós vamos conversar sobre isso, para ver como é que o dinheiro também funciona. Inclusive, vocês terão tarefas nesse processo, não pensem que só eu vou ficar trabalhando aqui, vocês também vão trabalhar, eu vou pedir de etapa para etapa alguma coisa que vocês vão fazer. Por exemplo, quando a gente for falar sobre o financiamento do SUS, eu vou pedir para vocês, já adianto aqui, não se preocupe, que depois a gente vai encaminhar isso. Eu vou pedir para vocês que vocês tenham em mãos, no dia em que a gente vai discutir sobre o financiamento, sobre o valor
sobre o dinheiro que o teu município gastou em saúde em 2022. E mais do que isso, eu vou pedir para que vocês apresentem para todos nós aqui, que a gente converse sobre esses valores todos, quantos deles vieram do governo federal, quantos deles vieram do governo estadual e quantos foram recursos do município, né? E qual é o percentual de cada um deles. Não se assustem, talvez tem pessoas que já conhecem isso, mas para quem não conhece, isso tudo é super simples e fácil de encontrar. Para quem já é conselheiro, provavelmente já sabe e tem, certo? Quando a gente for falar sobre ciclo orçamentário e planejamento do SUS, eu vou querer que vocês, antes do nosso encontro, leiam todo o plano municipal de saúde do município de vocês, certo? E a gente vai encaminhar para ver como é que a gente consegue isso, né? Até o final do nosso encontro, vocês vão ter que participar, para quem não é conselheiro ou não é conselheira, vocês vão ter que participar de pelo menos uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde da sua cidade, do seu município, né? E se tiver algum conselho local, pode ser também num conselho local. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso no decorrer do curso de capacitação. E o nosso último encontro, que aqui no calendário está previsto para o dia 28 de junho, é sobre controle social no SUS. Exatamente, sabendo tudo, conceito, história, modelo, ciclo orçamentário e financiamento, como é que a gente exerce o controle social estando de posse, conhecendo todo esse processo, né? Como é que funciona o controle social, para que serve, como é que a gente pode participar, como é que a gente pode fazer, será que controle social a gente só pode fazer no Conselho de Saúde, dá para fazer outra coisa, que não seja necessariamente só o Conselho? Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, e aqui tem uma observação importante, a gente acabou não levantando isso no início, mas a gente pode voltar a conversar sobre isso nos próximos encontros. Há uma proposta, cuja decisão será de vocês, de talvez fazer um encontro presencial, ou talvez fazer o sexto encontro de forma presencial. Nós conversamos um pouco sobre isso no grupo 1, e o grupo ficou de pensar e decidir isso no decorrer do processo, e aqui também está colocado, da mesma forma. Talvez no próximo encontro a gente volte a conversar sobre isso bem no início da atividade para definir se vamos fazer presencial ou não. Uma das razões para fazer isso de forma presencial é que seria muito importante que a gente pudesse, no final da formação, a gente se encontrar presencialmente, né? Porque, virtualmente, a gente tem algumas vantagens, eu diria assim, né? Facilidades, mas nada substitui o presencial. Então, depois da gente se ver na telinha, não seria nada ruim a gente poder se encontrar presencialmente para discutir sobre o tema do controle social no SUS, né? Entregar o certificado para as pessoas. Aliás, vocês vão receber certificado, enfim. E por que não a gente pensar uma metodologia de multiplicação, do compromisso que as pessoas que estão aqui, estão fazendo o curso, assumam como continuidade do processo. Também não é suficiente, pelo menos para o CEAP nunca foi suficiente só fazer curso de formação. Curso de formação qualquer um pode fazer. O curso de formação, o curso de capacitação tem que ter uma continuidade, tem que ter uma consequência. Eu adquiro conhecimento, mas eu tenho que, né, multiplicar, repassar, enfim, e aí é importante que a gente talvez consiga conversar melhor sobre isso presencialmente. Mas deixaria aqui só como hipótese, e a gente pode ir conversando sobre isso para frente nos próximos encontros. Tá bom? Esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar. Quem gostou do conteúdo fica. Quem não gostou, eu pode desistir, né, Padre André? Enfim, acho que vocês já sabiam um pouco o conteúdo quando foram fazer a inscrição. Esse é o nosso desafio. Vocês perceberam que toda a ênfase é no tema da saúde, especialmente saúde. No ano passado a gente fez também na saúde um pouco, mas a gente abriu um pouco, porque nem todos eram só da pastoral da saúde. Certo? Seguindo aqui, eu até... esse aqui, na verdade, é um material que a gente usa também na formação nacional, que a gente tem feito. Algumas dessas formações a gente tem feito de forma híbrida, ou seja, é um pouco essa ideia que eu coloquei, né? Alguma etapa virtual e outras etapas presenciais. Então, algumas coisas que vocês já estão acostumados aqui né? Escolha um lugar confortável e tenha próximo de você água e lanche.
talvez eu já tenha jantado, né? Mas enfim, água pelo menos para tomar de vez em quando. Nas próximas etapas, a gente vai fazer um pequeno intervalo até para facilitar e viabilizar esse tipo de coisa, né? Em relação à câmera, sempre que possível, deixa ligada a câmera, porque isso é muito importante para quem está participando, né? A gente poder se enxergar pelo menos na tela, né? Quem não puder, não tem problema, às vezes precisa, né, desligar a câmera porque a conexão é ruim ou porque está num lugar inadequado, então precisa desligar. Mas, se possível, deixa ligado para a gente poder se enxergar. Mantenha o microfone sempre desligado, né? Até então a gente nunca teve problema com isso, né? Geralmente todo mundo desliga o microfone para não incomodar, porque às vezes aparecem os barulhos externos, né? E aí você liga na hora de falar. Qualquer dúvida que vocês tenham, tem dois canais para a gente conversar. Um canal é pelo chat aqui do próprio Meet, que é onde vocês escreveram o presente. Então, vocês podem já escrever algumas coisas por aí que a gente pode ler depois. Ou também no grupo do WhatsApp lá, né? Foi criado. Lá também as pessoas podem ir colocando questões para a gente conversar sobre o curso. Aliás, no final da atividade, eu vou deixar para vocês dois exercícios para fazer. Um exercício é uma pergunta que vocês vão responder lá no chat durante essa semana aí, até o próximo encontro, que tem a ver com o que a gente vai trabalhar aqui. Eu vou postar lá e vocês vão ir respondendo conforme suas percepções, né? E para o próximo encontro, que é a História da Política de Saúde no Brasil, vou deixar o link de um documentário, um filme, que talvez muitos de vocês já conheçam, que trata sobre a história da política de saúde no Brasil, literalmente, né? Seria muito importante que vocês assistissem aquele documentário, filme, antes da nossa conversa, porque boa parte do que vai estar lá é o que eu também vou conversar com vocês aqui, certo? Mas isso tudo, não se preocupe, o link eu vou deixar lá no grupo, vocês vão só clicar, ele está disponível no YouTube, é fácil, simples, acessar e pronto. Ok? É isso o que a gente vai fazer. E já de imediato, então, vamos entrar nesse primeiro tema nosso, que é o conceito de saúde, né, e o conceito de sociedade. Conceito de saúde e a concepção de sociedade, como a gente fala às vezes. Certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu queria fazer nessa conversa, nesse nosso diálogo, é o seguinte. São três perguntas para vocês pensarem. Inclusive, se vocês quiserem, podem responder lá no chat. Não há necessidade, mas se vocês quiserem, talvez seria interessante. Mas é muito mais para a gente pensar. O que você compreende por saúde? Do que a gente está falando quando a gente está falando de saúde? É uma palavra que a gente repete com muita frequência, né? O que é saúde para você, em outras palavras? Como é que você entende e compreende o conceito de saúde, né? Há várias concepções de saúde. Talvez a gente tenha uma certa concordância sobre algumas coisas, mas saúde, o conceito, ele, vocês vão ver depois, ele é muito mais amplo do que simplesmente aquilo que dizem para nós que é. Saúde é muito mais do que simplesmente a ausência de doença. Saúde não é propriamente aquilo que a OMS disse que é completo bem-estar físico, social, emocional e assim por diante, porque é impossível que as pessoas estejam em completo bem-estar físico, social. Ninguém fica assim, né? O tempo todo. Portanto, saúde não é só isso. Ou não chega a esse grau de satisfação, eu diria assim. Enfim, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Pense, o que você entende por saúde? A segunda questão é quais os problemas de saúde enfrentados na atualidade? Aí vocês vão dizer para mim, são muitas. Se a gente for listar os problemas de saúde que a gente enfrenta na atualidade, isso é uma lista interminável, né? Eu posso imaginar aqui as graves consequências da Covid. Deve ter gente aqui que até hoje sente consequências físicas da Covid. Se a gente quisesse olhar o sistema, o SUS, quais são os problemas? São vários. Demora no atendimento com especialistas, demora para fazer exame, pessoas morrendo nas filas, porque, pessoas que têm que gastar dinheiro da sua poupança porque não tem disponível na rede pública, e assim por diante. A gente pode citar uma série de coisas. Se a gente for olhar
especificamente o nosso, você vai dizer, eu estou com dor de cabeça, estou com dor de joelho, eu preciso fazer uma cirurgia aqui, eu já fiz uma cirurgia, agora tem que fazer outra. Talvez, todos nós, se a gente for pensar fisicamente, agora, o que eu tenho de problemas? A gente tem vários problemas, né? Geralmente, a partir dos 40, que é o meu caso, a gente já começa a sentir as consequências do tempo, né? Mas aqui a gente está perguntando muito mais no sentido amplo da palavra, né? Quais são os problemas de saúde enfrentados hoje na atualidade? E, considerando esses problemas, quais são as causas delas? É falta de dinheiro? É falta de médico? Falta de profissionais de saúde? Falta de unidade básica de saúde? Falta de vontade das pessoas que atendem nas redes de saúde? O que? A ausência de exame suficiente para a gente poder fazer? Enfim, quais são essas causas? Falta de dinheiro? Por que a gente não faz isso acontecer como deveria acontecer? Porque não tem dinheiro suficiente? Porque, enfim, é corrupção? É o modelo de saúde? E assim por diante. Então, quais são essas causas? Isso é muito mais para a gente ficar pensando essas três perguntas. Ou seja, o que nós entendemos, quais são as causas desses problemas? Isso serve para nós, para a gente refletir sobre o primeiro aspecto, que é o que é saúde. E aqui eu vou tentar construir com vocês uma pequena ideia do que nós consideramos que seja saúde. A gente vai ver isso particularmente na segunda etapa da nossa formação, no próximo encontro, mas primeiro é muito importante dizer o seguinte: o conceito de saúde tem duas características. O conceito de saúde é histórico, portanto, ela se constrói ao longo da história, e o conceito de saúde ele é ideológico. O que é ideológico? Ele implica, envolve, engloba um conjunto de ideias, certo? Ela tem relação com ideias, porque ideologia não é outra coisa do que ideias, né? É um conjunto de ideias que norteia determinadas ações. Isso é ideologia, né? Não tem ideologia ruim ou ideologia boa, tem ideologias, né? A saúde tem a ver com isso, ou seja, se tem várias concepções de saúde, todas elas respondem a princípios, a ideias, e por isso elas são ideológicas. Vamos olhar isso como é que acontece. O conceito de saúde reflete um modo de vida, ou seja, como a gente lida com a sociedade, como a gente se relaciona com a sociedade, portanto, um modo de vida social. O conceito de saúde reflete um modelo econômico, certo? O conceito de saúde reflete um modelo político. E o conceito de saúde reflete um modelo cultural. Aí vocês vão dizer o seguinte: putz, mas eu nunca pensei que saúde tinha tudo a ver com isso. Tem, porque em geral a gente pensa a saúde como ausência de doença, né? Eu estou bem de saúde. Como é que você está? Estou bem de saúde. Saúde está bem? Tá ótimo. Sempre nessa ideia de ausência de doença. Não é só isso, né? Saúde é muito mais do que isso. Ele tem a ver, então, com o nosso modo, como a gente vive na sociedade, tem a ver com o modelo econômico. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que tem a ver com saúde com modelo econômico? Tem algumas sociedades em que saúde é mercadoria. A gente vai entrar nisso depois. Certo? A economia é no mercado, na economia é que tu resolve o teu problema de saúde. Não é o Estado que tem que botar uma unidade básica de saúde para atender você quando está com dor de cabeça. Isso é inadmissível. Você está com dor de cabeça, vai na farmácia, compra uma Novalgina, né? E resolve o problema. Se você está com dor no joelho, vai lá fazer uma consulta, paga para o médico. Isso é um modelo econômico, certo? Nós dissemos o seguinte: não. Quando prevalece um modelo econômico numa sociedade, também prevalece um determinado conceito de saúde. Tem a ver com uma concepção política. Se eu sou defensor ou da ideia de que o Estado, politicamente, ele tem que ser um Estado mínimo, eu não vou colocar a saúde como responsabilidade do Estado. Agora, se eu sou defensor de uma ideia política de que o Estado tem que ser um Estado suficiente para garantir com que as pessoas tenham saúde, aí é outra concepção. Aí sim eu vou fazer política pública de saúde, porque eu tenho essa concepção política. Então, se uma determinada concepção política tem a hegemonia do momento na sociedade, ela reflete um conceito de saúde.
Para essas coisas, a gente sempre tem que trabalhar com exemplos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que pode talvez não ser o mais adequado, mas não sei se alguém percebeu o meu sotaque. Em geral, as pessoas percebem, eu sou natural do Paraguai. Nasci, cresci, minha família inteira é de lá. E eu moro aqui há 20 anos. É, no Paraguai, é, há deixa eu ver, 2008, nos últimos 10 anos, 8 anos atrás, até 8 anos atrás, ou até um pouco menos, quando você ia num posto de saúde, veja bem, posto de saúde, não unidade básica de saúde, para fazer uma consulta, um clínico geral, né, que é o que a gente faz, você tem que pagar. Não é o mesmo valor que você paga com um médico particular. Mas a consulta tinha um custo. Não era um custo alto, mas ele tinha um custo, certo? Depois, em 2008, 2009, 2010, ganhou um candidato que era defensor da gratuidade do sistema de saúde. Ele não era gratuito como aqui. O sistema de saúde, embora seja público, você tinha certos valores para pagar. Nunca era totalmente gratuito. E ele decretou a gratuidade da atenção à saúde. De lá para cá, nunca mais ninguém pagou. Você vai na unidade, tipo no Brasil, tu chega lá e você consulta, marca a consulta, volta depois, vai lá, não precisa pagar nada. Mas uma vez pagava. Por que pagava uma vez e agora não? Isso tem a ver com uma concepção política. Vou dar um outro exemplo para vocês. De novo, o Paraguai, que eu conheço, né? O que mais conheço. Você vai numa universidade pública, você não paga mensalidade, mas você paga direito. Estou tentando traduzir o espanhol para o português, mas para você fazer a prova das disciplinas, tu tem que pagar. Não paga mensalidade, você paga, né, para fazer a prova. Para pegar o teu título não, o teu certificado, você tem que pagar para a universidade. Para você ter o teu orientador, que é aquele professor que vai te ajudar a fazer o teu trabalho final de conclusão de curso, tu tem que pagar por fora. Até hoje é assim. Mas ele é público. Por que ele não é 100% gratuito, como nas universidades federais e estaduais aqui no Brasil, como nas universidades públicas aqui? Porque ela reflete, o conceito de educação também reflete um tipo, uma concepção política. Certo? Então, não sei se eu consegui me fazer entender. Mas quando eu digo econômico, político, cultural, social, tudo isso tem a ver com o conceito de saúde. Aliás, nós não estávamos discutindo um tempo atrás, agora até parou um pouco, mas cobrar mensalidade nas universidades públicas, isso tem a ver com a hegemonia política de uma determinada concepção política. E tem outros que dizem, não, não pode ser assim. Tem que ser gratuito. Né? Inclusive, pode ser que haja divergência entre nós aqui no grupo. Só para dizer o seguinte, por isso que a gente fala que o conceito de saúde, ele tem a ver com uma relação do modo de vida como a gente vive, o modelo econômico, tem a ver com uma concepção política e tem a ver com uma concepção cultural. Certo? Por que cultural? Vou dar um exemplo para vocês. A gente sempre brinca dizendo o seguinte, e as pessoas mais antigas sabem que isso é verdade. Tem uma expressão que dizia assim, nunca ninguém pode desconfiar do padre, viu, Padre André? Nunca ninguém pode desconfiar do padre e do médico. Se o padre falou, está falado. Se o médico falou, está falado. Por que isso? Isso é uma construção cultural. Vou dizer mais. Até hoje, se eu vou consultar e o médico não me receita nenhum tipo de exame e nenhum tipo de remédio, as pessoas acham que esse médico é ruim. Não é? Nas, nas conversas que a gente sempre tem por aí, pelas nossas experiências e andanças, as pessoas contam exatamente isso. Uma coisa que a gente precisa trabalhar, dizia uma enfermeira, com os nossos idosos, é mostrar para eles que eles não precisam fazer consulta médica por qualquer coisa. E eu dizia para eles, acontece que os idosos, eles são solitários, e eles encontram na saúde, na consulta com o médico, um momento para conversar sobre a sua vida. Às vezes eles só querem conversar. Mas, enfim, por que a gente acha que o médico que não receita
remédio nem pede exame é ruim? Porque a gente sempre associou o conceito de saúde como sendo, né, e o médico, o profissional médico, como sendo aquele que vai atrás de descobrir o que, que eu tenho. Se ele não quer fazer isso, então, então ele não é um bom médico. Isso é cultural. Portanto, o meu conceito de saúde tem a ver com isso também, né? É, é isso. Eu sempre acho que é muito chato a gente ficar conversando para o computador aqui, porque eu não consigo, eu não consigo enxergar vocês, não consigo ver vocês e eu gosto de ver a reação das pessoas e tal. Mas a gente vai abrir depois. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas isso é muito importante a gente saber. É muito importante. Se a gente não tiver clareza sobre isso, a gente vai chegar a outros conceitos mais importantes, inclusive depois. Se a gente não tiver clareza sobre isso, a gente não vai compreender, né, o modelo de saúde que a gente defende. O conceito de saúde também vai depender da época, século XXI, é uma forma de compreender a saúde. Século XVIII era outro, né? Na Idade Média era outro, a gente vai ver, e assim por diante. O mundo vai mudando. Eu tenho muita curiosidade de saber qual é o conceito de saúde que a gente vai ter daqui a 50, 100 anos. Hoje o pessoal está falando da inteligência artificial, de, como é que é? Chat GP, aquela inteligência artificial que está dizendo que sabe de tudo, enfim. E nós vamos mudar radicalmente a nossa concepção de saúde daqui a 50, 100 anos, com certeza. Vai ser outra concepção. Porque ela depende do momento, da época, do lugar. O Brasil vai ser diferente, o mundo será diferente daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Os nossos filhos vão ter outras concepções de saúde, provavelmente, né? Porque o mundo, a época, o lugar vai mudar. Depende dos nossos valores individuais, isso é muito importante. E mais, depende também das nossas concepções religiosas, filosóficas e científicas. Tudo isso influencia no conceito de saúde, certo? E também na nossa concepção de sociedade. Que tipo de sociedade a gente imagina que a gente precisa ter? E é ela que reflete também o nosso conceito. E aqui a gente sempre usa um exemplo que tenta traduzir um pouco isso. Todo mundo sabe o que é a hanseníase, né? Popularmente chamada de lepra. Em algum momento, em determinados modelos de sociedade, a hanseníase, que é uma doença histórica, está na Bíblia, né? Já foi considerada como um castigo dos deuses. E eu não preciso contar para vocês a história aqui. Era assim uma vez, quando a ciência, inclusive, não era suficientemente evoluída. Tanto é que a gente tem, né, os leprosos, enfim, os relatos em várias passagens da Bíblia. E, por muito tempo, a gente separava os leprosos do resto da sociedade. Inclusive porque a gente considerava eles, além de doentes, castigados pelos deuses e assim por diante. Não era só a lepra, né? Outras doenças eram consideradas como castigo de Deus. Não tinha nada a ver com isso. Mas, naquele momento, ele tinha sentido. Que é assim que as pessoas compreendiam. Ou, mais recentemente, o uso de remédios para dormir. Certamente tem gente aqui que usa remédio para dormir. Às vezes eu brinco dizendo assim, tem gente que toma remédio para dormir, toma remédio para acordar e toma remédio para descansar. Além de tomar remédio para o seu bom humor, para controlar para controlar a ansiedade. Enfim, e aí vai somando, tomou 4, 5, 6, 7 remédios além para outras coisas, né? Mas o uso de remédios para dormir, num determinado modelo de sociedade, o não dormir é considerado somente uma doença biológica. Alguém sofre de insônia? O que é insônia? Insônia é só uma doença biológica ou ela tem a ver com outras coisas? Né? Isso reflete um modelo de valor, de concepção que a gente tem. E se a gente quiser uma coisa mais específica, veja como o conceito de saúde reflete o momento que a gente vive. Não tem um monte de gente indo contra, não teve e continua tendo um monte de gente indo contra as conclusões da ciência em relação às vacinas. Aliás, até hoje tem gente que desconfia. Por que isso? Porque, né, ela reflete uma determinada concepção filosófica, inclusive religiosa, sobre isso. Outro dia eu falei com o meu sogro, que tem 80 anos, e ele me disse, eu não vou fazer, mas me nego a fazer a terceira dose.
Eu disse, mas por quê? Tu precisa para reforçar a tua imunidade, cara? Porque, né, a Covid não termina. Tipo, não. Então, todo mundo morrendo da terceira dose por aí. Então, eu disse, como um idoso de 80 anos, eu até entendo, mas tem gente com idade e com concepções e com, né, inteligência e formação acadêmica, inclusive, defendendo a mesma coisa. Por quê? Porque isso tem a ver com uma concepção, tem a ver com valores individuais. Perceberam o quanto é complexo, complicado o tema da saúde? Não é só eu não estar doente. E por que a gente está falando sobre isso? Porque a depender dessa concepção que a gente tem é que nós vamos defender a saúde. A depender da concepção que a gente tem é que a gente vai querer que o SUS funcione ou não funcione. Que a gente defenda um modelo de saúde ou a gente defenda outro modelo de saúde. Tem a ver com isso, né? Tem a ver com essas concepções. E veja, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte concepção. Para nós, e quando eu digo para nós, estou falando do SEAB, estou falando, né, de todos os movimentos que se empenharam na construção do Sistema Único de Saúde, que a gente vai estudar na próxima aula. Para nós, quando eu falo, estou falando da CNBB, que foi um ator importantíssimo na reforma sanitária, estou falando das pastorais sociais de modo geral, e da pastoral da saúde, que se envolveu de forma orgânica, sistemática, também no processo de construção da reforma sanitária. Estou falando das pastorais como um todo da igreja, estou falando da, como é que se diz, da doutrina social da igreja, que defende um determinado modelo de sociedade, que defende um determinado modelo de política pública e que foram fundamentais às comunidades eclesiais de base, que você já deve ter ouvido falar, foram fundamentais na construção do Sistema Único de Saúde, no processo de redemocratização do país, quando a gente estava saindo da ditadura e entrando no processo democrático, em que vai culminar depois, em 1988, com a Constituinte, e em 1990, com a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde. Aí vem a 8ª conferência, aliás, a gente vai ter no mês que vem, aqui em Brasília, a 16ª Conferência Nacional, 17ª Conferência Nacional de Saúde. Deve estar acontecendo, se não me engano, em Santa Catarina, vai acontecer no final do mês, a conferência estadual, né? Deve ser em Florianópolis, enfim. É disso que, quando eu digo assim, o que nós defendemos, eu estou falando desse campo, que é ideológico. E aí, de novo, o conceito de saúde que é ideológico. Porque tem um outro campo da saúde que também é ideológico, mas é outra ideia. Não é essa que a gente defende. E quando, é aqui que eu queria chegar quando falo do conceito de saúde. No Brasil, e eu diria assim, no mundo, a gente convive com duas concepções de saúde. E a gente fala de tensionamento entre essas duas concepções. Isso vai ficar muito claro para nós na próxima aula, quando a gente vai ver que essas duas concepções sempre ficaram juntas, elas sempre estiveram presentes na sociedade brasileira, na construção do conceito de saúde e da política de saúde, né? Que são essas duas concepções. Uma concepção que é aquela que a gente defende, que é a saúde como direito humano fundamental, e é nesse conceito que eu queria chegar para você. Saúde não é só ausência de doença, saúde não é só consulta, saúde não é completo bem-estar físico, saúde é um direito humano fundamental. E quando a gente fala de fundamental, estamos dizendo que ela é absolutamente necessária, porque fundamental é aquilo sem o qual a gente não pode viver. O fundamento da casa é a base. Sem o fundamento, ela não tem como ser construída, né? O fundamento da nossa vida não é Deus, não é Jesus. Então, a gente está dizendo que sem Deus, sem Jesus, a nossa vida não tem sentido, ela não tem base, ela não se completa. A gente não vive sem esse fundamento. Portanto, se a gente diz que eu sou defensor da saúde como direito humano fundamental, eu estou dizendo que todo e qualquer ser humano, independentemente da sua condição econômica, física, cor, peso, altura ou origem, ele tem direito à saúde. Essa é a primeira, eu diria assim, premissa. Esse é o primeiro ponto de partida. Nós somos defensores e defensoras do direito humano à saúde. Para nós,
saúde é direito humano fundamental. E essa concepção, que não é o que todo mundo concorda, ela se contrapõe a uma outra concepção de saúde, que é a saúde como mercadoria, muito diferente da concepção de saúde como direito humano fundamental. E o que significa falar de saúde como mercadoria? É basicamente isso. O que a gente faz com a mercadoria? Quando eu quero comprar 1 quilo de açúcar, eu vou no mercado, entro no mercado, pego uma cesta, um carrinho e vou procurando na prateleira açúcar que eu quero. E, em geral, me oferecem 2, 3, 4 marcas de açúcar com preços diferentes. E aí, conforme o meu bolso, eu vou escolher o que é mais caro, o mais barato, e assim por diante. Né? Saúde, para uma parte da sociedade, é mercadoria, em que você vai no mercado da saúde e escolhe o que tu quer. Estou com dor de joelho. Dor no joelho. Desgaste. Fiz a consulta com o médico. Deixa eu fazer cirurgia. Bom, tem vários médicos que vão fazer cirurgia se tu quiser. Tem um que vai te cobrar 10 mil reais, outro vai te cobrar 12 mil, outro vai cobrar 15 mil. Tem um médico que é mais famoso, ele vai te cobrar um pouco mais. Tem outro que recém se formou, ele vai te cobrar um pouco menos. Isso é a prateleira do mercado da saúde. Você escolhe o que tu quiser. Plano de saúde, a mesma coisa. Tem 50 planos de saúde para você escolher, desde aquele que te dá desconto na consulta, ou aquele que é mais completo, o Unimed da vida e assim por diante. Você vai pagar 100, 200, 300, 500, 400, sei lá, 700 reais por mês, conforme a tua idade, conforme a tua comorbidade. Tu vai pagar e você vai ter um plano de saúde. É o mercado, você escolhe. Para muita gente, saúde é isso. Está com problemas? Vire-se. É problema seu. Certo? Então, essas duas concepções é que elas ficam em permanente disputa, eu diria assim. E é papel nosso, e por isso que a gente está aqui, Conselho de Saúde, Movimentos da Saúde, né, fóruns populares de saúde, assim por diante. São todos espaços em que a gente fica o tempo todo disputando com esse outro modelo de saúde, que é esse modelo de saúde como mercadoria. Certo? Portanto, a gente tem esse tensionamento, eu diria assim. E o que significa falar de saúde como direito humano? Eu sempre brinco não, porque é uma coisa séria. Muita gente tem uma compreensão absolutamente equivocada sobre o que é direitos humanos, né? Sobretudo quando a gente fala de defensores e defensoras de direitos humanos. Em geral, a gente resolve de forma muito simples, dizendo assim: defensor de direito humano é defensor de bandido. Essa é a concepção geral que a gente tem, as pessoas têm por aí. Se você é defensor do direito humano à saúde, você é defensor de direitos humanos. Porque direito humano tem nada a ver com defensor de bandido. Nem sei de onde que eles tiraram isso. Não tem nada a ver. Tem a ver com você defender que saúde é direito das pessoas, que educação é direito das pessoas, que moradia é um direito das pessoas, que alimentação é um direito das pessoas, né? Que lazer é um direito das pessoas, que saneamento básico é um direito das pessoas. Defensor de direitos humanos significa você defender isso. Defender, em último caso, a vida. É disso que a gente está falando, né? Portanto, se nós defendemos a ideia de que saúde é um direito humano, todos nós aqui somos defensores e defensoras de direitos humanos. Nessa perspectiva que eu estou falando, né? E quando a gente fala de saúde como direito humano, significa que nós defendemos e compreendemos o conceito de saúde numa concepção que a gente chama de concepção ampliada da saúde. E o que significa concepção ampliada da saúde? Significa dizer o seguinte: saúde não é meramente ausência de doença, mas é a condição fundamental para uma vida plena. E o que significa uma vida plena? Uma vida plena significa o seguinte: significa que a saúde só se realiza se a educação estiver no mesmo patamar, se o lazer estiver no mesmo patamar, se a alimentação estiver no mesmo patamar. Não adianta falar de direito à saúde para as pessoas que passam doença, que passam fome. Se você passa fome, ele tem um efeito na saúde? Tem. Se você não tem casa, tem efeito na saúde? Tem. Se você não tem saneamento básico, tem efeito na... Tem. Se você não tem lazer, tu não tem direito à saúde. Portanto, saúde não é só
não estou doente. Saúde é, tenho casa, comida, lazer, esgoto, educação, colégio, escola, faculdade e assim por diante. Isso é o conceito ampliado da saúde, porque o conjunto desses direitos é o que faz com que a saúde seja o que nós consideramos ser saúde. Portanto, é o que faz com que a saúde seja o direito humano fundamental. E esse conceito de saúde que nós defendemos requer ações coletivas e individuais. Por que coletivas e individuais? Porque ela se realiza na coletividade. Por isso que ela é muito importante. Por exemplo, as pastorais, o que as pastorais, entre outras coisas, fazem? As pastorais de saúde, particularmente, que é o que está aqui, né? Identifica as pessoas que precisam, algumas pessoas que estão doentes, às vezes vão nos hospitais, né? Reza com esses indivíduos e assim por diante. Isso é uma ação coletiva. Vai no conselho de saúde, portanto, é uma ação coletiva, dialoga com as demais políticas públicas, com assistência social, né? Com a previdência, com a aposentadoria, com o trabalho, isso é uma ação coletiva, certo? E também uma ação individual. E, particularmente, aqui tem a grande diferença. Defender saúde como direito humano fundamental significa dizer que a responsabilidade de fazer com que esse direito aconteça é do Estado. É o Estado que tem que garantir para nós o nosso direito à saúde. Não é o mercado, não é a Unimed, não é a Viamed, não é a, sei lá, não sei que tipo de planos existem por aí em Santa Catarina, mas aqui tem vários desses planos de menores e maiores. Não são eles que vão garantir o teu direito à saúde. Vocês acham que... a gente sempre usa o exemplo da Unimed porque é o que mais conhecido, né? Vocês acham que a Unimed vai ter interesse em botar um posto de saúde na tua vida? Uma unidade básica de saúde no teu bairro? Não. Isso não é tarefa do plano. Ele quer que você fique doente para te vender um exame e ter que fazer cirurgia. Porque é ali que ele ganha dinheiro. Ele só quer ganhar dinheiro, porque ele está no mercado. É o Estado que faz com que você faça a prevenção, recuperação, se for preciso, né? Que faz lá o agente comunitário de saúde, que vai lá te visitar, te perguntar se você tomou remédio, tem que fazer prevenção, fulano tem que caminhar, está retomando remédio? Não, não estou tomando. Então vamos lá na unidade básica de saúde, procurar o remédio para você. Está sentindo dor? Tem que consultar. Um plano de saúde vai fazer isso? Não vai fazer, certo? A pessoa individualmente vai ter que cuidar da sua saúde e toda vez que ele precisa, ele vai pagar e resolver o problema. Acontece que nem uma quantidade mínima de pessoas que tem essa condição. Inclusive, as pessoas que têm mais dinheiro, têm mais condições econômicas, têm certos procedimentos que eles não conseguem fazer no setor privado. Voltam ao sistema público. Transplante de coração, por exemplo, caríssimo. Só se faz no setor público. Né? Você pode odiar o SUS, falar mal a vida inteira dele. Mas se tu sofrer um acidente, SAMU é que vai te atender, vai te levar no hospital público. E ninguém vai te cobrar nada. Mesmo que você ganhe 50 mil reais por mês. Isso é sistema cuidando de você. Certo? Então, é disso que estamos falando. Saúde como direito humano fundamental significa que o Estado tem essa responsabilidade. Tanto que, na lei, a gente diz que na lei 8142, não, na 8080, que é no artigo 5º da Constituição Federal, dos direitos fundamentais, a gente fala, saúde é direito de todos, dever do Estado. Dever do Estado. Garantia, portanto, é do Estado, certo? Não vou entrar muito nessas, né, que tem cuidado, promoção, prevenção, recuperação, reabilitação, tudo isso a gente faz pelo conceito ampliado da saúde e pelo conceito de saúde como direito humano fundamental. E isso tudo é fruto, isso é muito importante. A gente tem uma dificuldade imensa de entender hoje em dia, sobretudo a história. A gente acha, às vezes, que esses que foram sujeitos importantíssimos na construção dos direitos no Brasil hoje não servem para nada, como os sindicatos, por exemplo. Tem gente que odeia sindicatos. Os sindicatos foram fundamentais para a gente construir o conceito de saúde na reforma sanitária, foram fundamentais para a gente conseguir os direitos trabalhistas, 13º salário, férias, FGTS, Fundo de Garantia, que é FGTS, é Fundo de Garantia, aposentadoria, tudo isso foi uma construção coletiva fundamental, uma luta em que os sindicatos, só usando os sindicatos, eles foram fundamentais para a gente construir esses direitos. E chega uma certa altura da vida em que a gente acha que eles são uma bosta, desculpa a expressão, que tem que acabar mesmo.
que não serve, né? Eles têm problemas? Tem milhões de problemas. Tem milhões de problemas, mas eles são instrumentos fundamentais da luta histórica por direito no Brasil e em qualquer lugar do mundo, certo? Eles, assim como as pastorais, a mesma coisa. Eu espero, Padre André, que a gente não chegue ao ponto de achar que também as pastorais elas não servem para nada e quem está nas pastorais são pessoas que não têm nada para fazer na vida, né? Porque nós já chegamos assim para os sindicatos, nós já chegamos assim em relação aos movimentos sociais. E muita gente que acha que são os vagabundos que não tem nada para fazer. Nós já falamos assim dos defensores e defensoras de direitos humanos, que são defensores de bandido que tem que matar tudo. Nesse nível é a conversa hoje em dia. Nós já chegamos a dizer na sociedade brasileira que as ONGs, as ONGs, só servem para desviar dinheiro. O SEAP é uma ONG que tem 35 anos, né, fazendo esse trabalho de formação para conselheiros de saúde, porque acredita numa política pública, certo? Por isso é muito importante a gente entender como é que a gente conseguiu construir historicamente esses conceitos. Como é que a gente conseguiu construir historicamente a política pública de saúde? Só para citar uma das políticas públicas, sem entrar na Previdência, no direito trabalhista e assim por diante, né? Tem gente hoje no Congresso Nacional defendendo o fim do Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Por quê? Porque o capitalismo exige que a gente tenha menos direito possível, de modo que ele possa fazer o que ele quiser. E tem gente que defende isso. Isso é concepção de sociedade. Isso é uma concepção política, que sempre está em disputa na sociedade. Certo? Por que que a saúde por que que a gente fala do SUS como sistema único de saúde e tem o princípio da universalidade? Porque direitos humanos, uma das suas características é que ele é universal. É para todos. Independentemente do que tu é. É para todos. O Brasil é um dos poucos países que tem um sistema universal de saúde. É para todos, independente para quem quiser. Literalmente para todos, né? Pode ser a pessoa mais milionária do mundo que o SUS vai te atender da mesma forma e de graça. Porque já pagamos um imposto, certo? Você pode ser a pessoa que não tem um centavo, o SUS também vai te atender. Tem problema? Tem um monte de problema. Isso é o princípio da universalidade, seja quem for, né? Por isso que ele se inspira no conceito de direitos humanos, e por isso que a gente fala de que saúde é um direito humano fundamental, porque ele tem o princípio da universalidade. É inalienável. Isso é muito importante saber. O que é inalienável? É uma palavra meio chata de falar. É inegociável. Intransferível. Eu não transfiro a responsabilidade para ninguém. Certo? Não tem negociação. É mais ou menos isso. Ou o SUS é universal, ou é para todos, ou, né? Nós não negociamos certos princípios. Não se negocia do tipo assim, o Jorge e a Dona Maria estão na mesma situação. Vamos ver, vamos negociar com eles para ver quem que a gente vai atender. Isso não é princípio da universalidade nem dos direitos humanos. Não é negociar. Do tipo assim, vamos fazer o seguinte, tu tá com dor de cabeça, mas essa tua dor de cabeça é porque talvez você esteja com algum problema cardíaco. A gente vai resolver o teu problema de dor de cabeça. Vamos te dar um remedinho para tu controlar, mas o teu problema cardíaco a gente não consegue resolver, isso tem que pagar. Não. É direito seu. Se é direito seu, é inegociável. Ele tem que ser ou tudo, não é nem ou tudo ou nada. Ele tem que ser tudo. Por isso que o SUS cuida desde a tua dor de cabeça, como eu sempre digo, até o transplante de coração, que talvez seja um dos procedimentos mais complexos. E, por fim, ele é complementar. Por isso que eu estava dizendo antes. Não se fala do direito à saúde se a educação, lazer, moradia, alimentação e outros não estão garantidos. Elas se complementam. Não existe dizer o seguinte, o prefeito vai no bairro e diz para vocês, gente, vamos fazer um negócio aqui. A gente vai disponibilizar para vocês as consultas médicas, portanto, a gente vai garantir a saúde, mas a educação, aí não tem o que fazer. Vocês vão ter que mandar os seus filhos para a escola privada, porque a gente não vai garantir. Isso não tem como. Certo? Não. A gente vai garantir para vocês a saúde, mas a alimentação, vocês estão passando fome, aí não tem como, porque aí aí vocês se virem. Não funciona assim. Falar de direitos humanos significa dizer, ele é complementar, elas funcionam juntas, elas vão juntos, né?
Na medida em que eu garanto o direito à saúde, também eu tenho que garantir os demais direitos, de modo que elas... Porque, da mesma forma, se eu não tenho saúde, não adianta ir para a escola, né? Não vou aprender nada com dor. Se eu não comi, vou passar fome. O que adianta ir na escola se eu passei fome? Ou, por que adianta eu colocar todos os serviços de saúde, mas eu estou com fome amanhã depois, eu vou parar no hospital de fome? Ou, eu como, tenho saúde, mas não tenho educação. Não tem escola, não tem, né? Vocês percebem? Isso é o conceito de complementaridade. E esses são os princípios que a gente não pode abrir mão. Por isso, o SUS é um sistema universal de saúde. Importantíssimo falar desse princípio da universalidade do SUS. Tem certas coisas, eu sempre digo, tem certas coisas que a gente não pode abrir mão, nunca. Uma dessas certas coisas que a gente não pode abrir nunca na nossa luta pela saúde é o princípio da universalidade do SUS. E é muito tentador abrir mão do princípio da universalidade. Por isso que a gente está conversando aqui. Por isso que essa nossa capacitação, o curso, começa com uma ideia do conceito de saúde. Porque se a gente não entender o conceito de saúde e concepção de sociedade, para a gente abrir mão do princípio da universalidade é um pulo. Na primeira esquina a gente vai achar que cobrar um valorzinho das pessoas é legal. Tem gente que defende isso. O que custa pagar uma consulta na unidade básica de saúde? Vão pagar, sei lá, R$20, R$30 para poder financiar o SUS. O que custa pagar, sei lá, um valor, 5%, 10% sobre o valor das internações? Tem gente que pode pagar. O que custa alguém pagar uma parte do procedimento se ele tem dinheiro? Certo? Aí a gente começa a abrir mão da universalidade. E isso é muito tentador. Inclusive, vocês vão dizer para mim, mas qual é o problema, professor? Qual é o problema de alguém que tem dinheiro para pagar? Certo? Nós somos defensores da absoluta e total gratuidade do sistema de saúde. Por que nós somos favoráveis a isso? Porque não é no atendimento da saúde que o Estado tem que cobrar do cidadão, mesmo que ele tenha dinheiro. Aonde que ele tem que cobrar do cidadão de forma diferenciada? Porque aqui a gente está dizendo assim, ó, a Mariane que ganha R$50 mil por mês, tem 5 apartamentos alugando em Jaguaruna, é isso, né, Mariane? E ela tem um patrimônio que pode usar para pagar. O que custa pagar R$1.000, R$1.500 para a Mariane? Não é nenhum problema para ela. Agora, o Jorge tem um salário mínimo, ele ganha R$1.300 por mês. E ainda tem uma família com 2 filhos. Ele não tem dinheiro para pagar R$1.500. Ele não tem dinheiro para pagar R$200. Então, para o Jorge pode ser de graça, mas para a Mariane não pode ser. Percebem? Parece bem interessante, né? Não é no serviço que o Estado tem que cobrar o valor das pessoas. Porque aí a gente vai dizer o seguinte, o Sistema Único de Saúde é gratuito, vírgula, desde que o cidadão não receba mais do que 5 salários mínimos. Imaginem vocês. Então, pessoas que recebem até 5 salários mínimos vão pagar a consulta de R$100. Pessoas que ganham até 6 salários, 7, 8 salários mínimos vão ter que pagar 10% das internações hospitalares. A gente começa a abrir exceções. Aonde que eu, Estado, porque eu tenho a responsabilidade de garantir o direito do Jorge e da Mariane, o Estado, é isso que a gente diz na lei, e o direito humano à saúde prevê isso, o Estado que tem que resolver isso, é o Estado que tem que me garantir. Eu, Estado brasileiro, tenho essas duas situações, a Mariane, que ganha 50 mil, tem um departamento, tem dinheiro, e o Jorge, que só ganha um salário mínimo. Eu, Estado, vou cobrar de quem? Aonde eu vou cobrar deles? Eu vou cobrar da Maria Eni, mas não na hora em que ele precisa do serviço de saúde. Eu vou cobrar da Maria Eni no imposto. Certo? Numa regra muito simples, que, aliás, o Congresso Nacional vai começar a discutir o tema da reforma tributária. Aonde que eu vou cobrar? A lógica é o seguinte, paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos. O Jorge vai pagar menos. Vai pagar igual. Sempre todo mundo paga imposto. Ele vai pagar menos. E a Mariane vai pagar mais sobre o seu patrimônio, sobre a sua... Enfim, um monte de coisa que ela vai pagar. É ali que eu faço a diferença. Em nome da justiça tributária. Mas
o serviço que o Estado oferece para o cidadão, ele é igual para todos, certo? Porque se a gente vai fazer a diferença das pessoas na hora em que ele precisa, aí, aí a gente abre do princípio da universalidade. E isso não pode, a gente não pode abrir do princípio da universalidade, certo? Assim como a educação é um valor universal, ou seja, ele também é um princípio universal, todo mundo tem que ir para a escola, certo? Aí sim, pode privado, público, mas tem que ir para a escola, certo? A saúde, da mesma forma, a saúde ela tem que ser universal, a gente não pode nunca abrir mão disso. E vejam o seguinte, nem vou entrar muito no conceito de saúde como mercadoria, porque basicamente é aquilo que eu falei antes, né? Você vai na prateleira e resolve o seu problema. Aqui tem uma série de questões sobre isso. Eu vou só dar uma pequena referência a isso. Na concepção de saúde como mercadoria, o Estado não tem nenhum papel. Que eu estava preocupado em cobrar da Mariani, sei lá, 10% de imposto e do Jorge 2%, porque eles recebem diferentes, aqui não tem nenhuma diferença. Aqui o Estado não tem responsabilidade com a saúde das pessoas. Dona Maria precisa fazer uma cirurgia de apendicite e uma internação de 2 dias. Ela vai fazer o quê? Uma internação de 2 dias. Vai ficar uns 2 dias, 3 dias no hospital até se recuperar. Vai ter que contratar um anestesista. Vai ter que pagar para o médico. Vai ter que pagar a hotelaria do hospital. Vamos ver. Vai gastar uns 15 mil, 20 mil reais para fazer uma cirurgia de apendicite. Dona Maria, tu tem 20 mil reais? Não tem. Ah, vai ter que achar. Ah, então vamos fazer o quê? Sei lá. Vamos fazer uma vaquinha virtual para arrecadar? Vamos postar no grupo da família, no WhatsApp, pedindo ajuda para as pessoas da família contribuírem? Ah, não, mas a Dona Maria tem um terreno lá em Florianópolis, lá no interior. O terreno... Não, mas eu não queria me desfazer desse terreno, porque esse é o meu patrimônio. Mas você precisa de 20 mil reais, 25 mil reais para fazer cirurgia. Venda o terreno e paga. Isso é saúde como mercadoria. Não é assim que já era uma vez no Brasil? É assim que a gente fazia no Paraguai, de novo usando o exemplo do Paraguai. O Paraguai não tem um sistema universal. E o sistema público é precaríssimo. Toda vez que eu vou para lá, eu circulo 100 quilômetros dentro do país, entre a fronteira de Foz do Iguaçu até a casa da minha mãe. São 100 quilômetros. Invariavelmente, todas as vezes que eu vou, nos postos da polícia, sempre tem gente com uma caixinha pedindo contribuição para cirurgia, para saúde, para não sei o quê. E sempre tem a ver com saúde. Arrecadando dinheiro para a cirurgia de fulano, da fulano, os vizinhos se organizando. Várias vezes as minhas irmãs fazendo janta colaborativa para contribuir com um vizinho que precisa de algum tipo de procedimento cirúrgico. Isso é saúde como mercadoria. O Estado tem responsabilidade. E as pessoas vão ter que se virar. Né? Eu tenho um exemplo na família, que quando meu pai faleceu de acidente de moto, na frente de casa, morreu na frente, mas tinha que pegar o corpo, levar no hospital, para pelo menos lavar, enfim. E eles não conseguiram entrar no hospital sem que tenham pago 50% do possível valor do procedimento. E aí o tio pegou o dinheiro dele, pagou lá, e depois a minha mãe vendeu a junta de boi. Era assim, né? A junta de boi que nós tínhamos para pagar o valor do hospital, onde meu pai ficou uma hora e meia para lavar o corpo e preparar para o velório. Assim funciona em lugares onde não tem sistemas universais. É disso que estamos falando na prática. Nós já passamos por isso, nós já tivemos isso no Brasil. E tem muita gente achando que a saída é isso. A gente tem que fazer isso mesmo. Certo? Já estamos quase terminando, mas eu queria terminar dizendo o seguinte para vocês, e a gente está conversando sobre isso, poderíamos ficar muito mais tempo conversando, que eu também muito ouvi vocês, mas eu vou insistir sempre nesses princípios. É muito importante que a gente tenha clareza sobre o que a gente está defendendo quando fala da saúde. Que tipo de saúde, que concepção de saúde, que modelo de saúde a gente está falando. E o nosso modelo de saúde é um sistema universal de saúde. Certo? Não é esse sistema do mercado. E aqui, para quase terminando aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Às vezes, os nomes nos confundem. Às vezes,
o próprio mercado vem com algumas ideias que são fantásticas, né? Vocês lembram que o governo Temer, e na política nada acontece por acaso, o governo Temer chegou a discutir a possibilidade dos planos populares. Vocês lembram disso? Planos populares. Isso tudo são iniciativas de retirar o princípio da universalidade do SUS, com o argumento de que nós não tínhamos dinheiro suficiente para fazer e assim por diante. Planos populares, do tipo assim, subsidiados. Você vai ter um plano de saúde, como é o modelo americano, né? Os Estados Unidos não tem sistema universal, porque lá o conceito de saúde responde a um princípio econômico e a um princípio filosófico deles. Eles não acreditam no Estado, eles acreditam no mercado, por isso eles têm um sistema privado. Inclusive, no curso agora, uma pessoa estava relatando exatamente isso. Ela foi para os Estados Unidos, passou 5 dias com muita dor de cabeça, mas era impossível consultar no hospital, porque era caríssimo. E ela teve que adiantar o voo dela, era muito mais barato pagar a diferença do voo para o Brasil do que ir ao hospital para consultar uma mera dor de cabeça. E o governo Temer discutiu a ideia dos planos populares, que era basicamente o seguinte: você vai ter um plano, o governo vai subsidiar, o teu plano custa R$300, ele vai te dar 150 por mês e você vai pagar 150. É legal, né? E muita gente achou que era isso mesmo, porque, por incrível que pareça, o sonho de muita gente é ter um plano de saúde, não é? Eu já me indispus, inclusive, com familiares por causa disso, porque tinha familiares querendo pagar 250, R$300 de planos privados com 20, 25 anos de idade. Você só começa a sofrer algum tipo de doença depois de 40, 45. Aí tu vai pagar 20 anos dando lucro para essas empresas. E mesmo depois, né, o nosso sonho tem que ser o fortalecimento da saúde pública. E aí, a Organização Mundial da Saúde vem com um discurso muito interessante, que não é um sistema universal de saúde, mas eles chamam de cobertura universal de saúde. Vejam que legal. Aliás, muitos países aqui dos nossos vizinhos já estão nessa onda. Colômbia, por exemplo, eu estava lendo esses dias uma experiência de participação popular na Colômbia, e o negócio é isso, é cobertura universal. O que é a cobertura universal? Que aqui no Brasil tem muita gente defendendo isso. A cobertura universal é diferente do sistema universal. Sistema universal é tudo para todos. Sintetizando isso, tudo para todos. Tudo da saúde. Cobertura universal é a gente vai cobrir todo mundo. Por isso é cobertura universal. Porém, é só uma cobertura fina. Não é um sistema universal. É uma cobertura só. Na prática, significa o seguinte: todo mundo que tem dor de cabeça tem direito a uma consulta com um clínico geral na unidade básica de saúde. Todo mundo que sofrer algum tipo de problemas intestinais tem direito à consulta numa unidade básica de saúde com um clínico geral. Agora, se do clínico geral você for para especialista e o especialista dizer que o teu problema é alguma cirurgia, aí você não tem a cobertura da cobertura. Aí você vai ter que pagar. Percebe? Cobertura é o mínimo para todo mundo. Um pouco mais complexo, aí já não é mais coisa da cobertura. Aí você vai ter que se virar. Ou seja, aquilo que é mais caro. O que é mais caro? Média e alta complexidade. Por que o sistema privado não vai fazer a atenção básica? Porque a atenção básica é só dá despesa, não dá lucro, certo? Aquilo que não dá lucro, a gente vai cobrir para todo mundo. Mas o que dá lucro, que é média e alta complexidade, ou seja, exames e procedimentos cirúrgicos, que dá lucro, aí sim, o Estado não entra, e aí cada um vai resolver. Cada um vai ter que pagar e assim por diante. Ou o que chamam de resseguros de planos privados. Certo? Fiquem sempre muito atentos a esses debates. Eles sempre vêm com esses nomes bonitinhos que as pessoas acham que pode resolver o problema. Porque, no fundo, e a gente vai conversar no quarto encontro sobre isso, o quinto encontro, o problema é sempre o dinheiro. O discurso é: não tem dinheiro suficiente, então vamos ter que colocar um plano popular,
não tem dinheiro suficiente, então a gente vai só garantir para vocês a cobertura, ou seja, o mínimo, o máximo vocês vão ter que pagar, né? E a gente não discute outras questões estruturais que poderiam viabilizar um sistema universal de saúde como a gente quer e como a gente sonha. Eu já vou terminando, eu não quero entrar aqui na concepção de sociedade, que aí é muito mais amplo, enfim, mas basicamente para dizer o seguinte: se nós queremos um modelo de saúde, uma concepção de saúde que vai de encontro com a ideia de que saúde é um direito humano fundamental, exige necessariamente, por outro lado, a defesa de uma sociedade e de um Estado que garanta esse princípio da saúde. Não adianta defender saúde como direito humano fundamental e achar que o direito humano fundamental será garantido pelo mercado. Não vai. Então, se eu defendo a saúde na concepção que a gente estava falando aqui, eu sou defensor de uma concepção de Estado em que ele tenha as condições para garantir o direito à saúde, à moradia, à educação, lazer, alimentação e assim por diante. E, portanto, não pode ser um Estado pequenininho. Não pode ser um Estado mínimo. Ele tem que ser um Estado suficiente para garantir, né, a nossa saúde. E, para terminar, eu vou dizer o seguinte, que às vezes a gente entra nessa lógica. Como é que eu vou fazer e garantir direito à saúde para as pessoas? Contratando empresas terceirizadas para atender na atenção básica? Não. Não é esse o modelo. Aí já é modelo, a gente vai conversar no terceiro encontro. Aí é modelo de saúde. Se eu defendo um conceito de saúde que é universal, direito humano à saúde, eu não posso achar que terceirizando resolve o problema. Eu tenho que fazer concurso público. Por que concurso público? Porque eu tenho que fixar os profissionais da saúde no território, na unidade, para poder cuidar bem das pessoas. Se eu contrato por uma empresa terceirizada, ou esse mês tem a Jaqueline lá, atendendo na unidade básica de saúde. Mas mês que vem, tem a Lorena fazendo a mesma coisa. Depois é o Pedro. Nunca sabe quem que tu vai encontrar lá. Não é assim na sua unidade de saúde, às vezes? É assim. Tem municípios contratando agentes comunitários de saúde com empresas terceirizadas, sem fazer concurso público. É impossível fazer saúde assim. Literalmente, é impossível. Certo? Vocês percebem que a consequência da gente defender um conceito de saúde tem uma consequência de conceito de sociedade, tem uma consequência de política pública, tem uma consequência de como você faz com que o Estado cumpra isso. Né? Ela vai junto. E por que eu falo de concurso público? Tem muita gente também contra isso. Às vezes nós mesmos, né? Somos críticos, porque não sei o quê, eles não querem trabalhar, porque depois eles só querem fazer greve, porque, né? A gente precisa melhorar algumas coisas, mas a gente não pode abrir mão disso, certo? Só vai funcionar uma política pública se a gente tiver pessoas concursadas ganhando bem para atender bem as pessoas. E para terminar, eu queria mostrar para vocês essa imagem que, para mim, sintetiza a discussão que a gente está fazendo aqui, certo? No lado da imagem tem os cartões de crédito, que talvez seja a síntese do que é o mercado. Todo mundo tem cartão de crédito e cartão de débito, né? Em qualquer lugar que tu for, se tu tem dinheiro na conta, tu vai usar esse cartão para pagar, parcelar, enfim, o que tu quiser para comprar, que é o conceito de mercado. No outro lado, a gente tem o Cartão Nacional de Saúde, que é o cartão do SUS, que também todo mundo tem, mas que não tem a ver com dinheiro, com crédito, com débito, com parcelamento, à vista, nada disso tem a ver com direito humano fundamental. Certo? O nosso sonho é que em qualquer lugar que a gente for, a gente precisa usar apenas o cartão SUS e não precisa usar o cartão de crédito.